Pai, Senhor, irmãos, nós estamos aqui para ministrar a respeito do arrebatamento. Nós estávamos ministrando isso na igreja, mas infelizmente com essa pandemia nós tivemos que parar e agora estamos usando desse meio que o Senhor tem preparado para nós estarmos ministrando o arrebatamento. Então, que o Espírito Santo de Deus nos ajude e você entenda e compreenda, a Igreja de Cristo verdadeiramente esteja preparada para esse momento tão glorioso que nós estamos aguardando. Então, o arrebatamento, ele foi uma das doutrinas muito importantes da Bíblia, principalmente para nós como igreja, que a noiva de Cristo, almejamos, ansiamos pela volta de Jesus. Então, o arrebatamento ele já foi profetizado antes de Cristo se manifestar. Cristo, no seu ministério terreno, falou sobre ele. E eu quero estar lendo aqui em Atos, no capítulo 1, onde existe uma confirmação também da volta de Jesus, até mesmo pelos anjos ali, quando Jesus foi assunto aos céus. Os anjos confirmaram isso, a volta de Jesus. E é muito importante. Então, nós, como igreja, nós estamos ansiando por essa volta. Paulo também disse que nós devemos, ele amava a vinda de Cristo, e nós devemos também amar a vinda de Cristo. Para a igreja, como diz, tantas coisas estão subindo, tantas coisas estão acontecendo, mas logo, logo nós, como igreja, também vamos subir. Isso é muito importante. Então, vamos atentar, quando se fala de arrebatamento, existem duas linhas de pensamento, de concordância, uns que acreditam que o arrebatamento será antes da grande tribulação, outros que será no meio da tribulação. Porém, eu vou estar ministrando aquilo que o Senhor tem me dado, que eu tenho aprendido da palavra de Deus, quero estar compartilhando com vocês. Então, em Atos capítulo 1, o versículo 7, diz assim, aliás, versículo 6, aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntaram-lhe, dizendo, Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino de Israel? Disse-lhes, não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, mas recebereis o poder do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em Judeia, e Samaria, até os confins da terra. E quando dizia isto, vendo eles, foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando aos seus olhos. E estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto dele se puseram dois homens vestidos de branco, os quais lhes disseram, homens galileus, por que estáis olhando para o céu? Este Jesus, que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir, assim como para o céu o vistes ir. Então aqui, quando Jesus foi assunto aos céus, os galileus, os discípulos estavam todos olhando para cima, e aí os anjos chegaram e disseram, os homens de branco disseram, olha, por que vocês estão olhando? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir, assim como para o céu vistes ir. Ou seja, Jesus voltará de uma forma, num instante, num momento, e de forma pessoal para a igreja, para aqueles que estão esperando ele. Isso é muito importante. Então, como a palavra de Deus, ela é como a locomotiva, que com ou sem os vagões ela vai, a palavra de Deus, se nós cremos nela, ela vai se cumprir, e se nós não cremos, ela também vai se cumprir. Então aqui é confirmado que Jesus vai voltar. Então a igreja está aguardando isso. Nós aguardamos a qualquer momento isso acontecer. Então, para isso, antes que isso aconteça, Deus determinou pelo seu próprio poder o tempo de acontecer, mas existem sinais que indicam que já está se aproximando esse tempo. E esses sinais, eles dão alerta, né? Eles vão alertar, vai orientar, vai alertar a igreja que já está acontecendo. E eu quero estar vendo com vocês aqui, eu quero ler o texto que eu falei a respeito de 2 Timóteo 4:8. Paulo diz assim, desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor justo juiz me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vida. Então Paulo, no momento perto da sua morte, ele está dizendo
que já tinha combatido o bom combate, acabado a carreira dele e tinha guardado a fé. Mas que a partir daquele momento a coroa da vida, a coroa da justiça estava guardada para ele, e não somente para ele, mas para todos aqueles que amassem a vinda de Cristo. Então esse é o posicionamento da igreja. A igreja deve amar a vinda de Cristo. Então, diante de tudo que estamos vivendo e que estamos passando, a igreja, você é noiva, se você é igreja, você deve estar preparada, nós devemos estar preparados, nós devemos estar ansiando, esperando a volta de Jesus. Então, a gente vai estar vendo a questão dos sinais, eu quero estar vendo aqui em Mateus, um texto bem conhecido, em Mateus capítulo 24, 7 e 8, diz: porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fome, pestes e terremotos em vários lugares, mas todas estas coisas são princípios de dores. Então, os sinais que nós estamos vendo, sinais escatológicos, estão muito claros, né, irmãos? Nós vemos aqui que, então, esses acontecimentos são sinais, por exemplo, que nós temos na questão física. O que é que nós temos visto? Ouvido? Terremotos, vários terremotos em vários lugares, várias pessoas mortas através de terremoto. Então, isso são sinais de que Jesus está voltando. Nós temos também aqui, vai falar de quê? Vai falar da questão social, dos fatores sociais, que está ligada à questão das enfermidades. A ciência, a medicina tem se esforçado ao máximo para tentar combater tanta enfermidade, tanta peste que tem surgido no mundo. Nós temos aí, por exemplo, nós temos a gripe espanhola, a AIDS, que tem levado muitas pessoas, a febre hemorrágica, que realmente já consumiu muitas pessoas, destruiu muitas vidas. Nós temos também, hoje nós estamos vivendo, por exemplo, o quê? Nós estamos vivendo a questão de mais uma peste, né? Que é a questão do Covid-19, que nós estamos passando por essa situação. Por um momento a gente fica triste, mas ao mesmo tempo a gente fica feliz porque a palavra de Deus está se cumprindo, ela é a verdade, ela está se cumprindo. Então isso é muito importante para nós. Então nós estamos vivendo esse período difícil, mas isso está indicando exatamente o quê? Está indicando que são os sinais de que Jesus está voltando. Como Jesus diz, então, as doenças nós têm vindo, esses vírus são extremamente contagiosos, então vão matando muitas pessoas. Então, é isso que nós estamos vivendo, esse momento muito crítico. Também nós temos outros sinais que indicam, né, que o arrebatamento está próximo. O que nós temos? Nós temos também, por exemplo, a questão da fome. Gente, a fome tem destruído, levado muitas pessoas. A gente acha que fome é só na Etiópia, é só naquela região de outros países. Não, a fome ela é bem presente. Nós vemos aqui que a ONU, por exemplo, em 2016, na pesquisa dela, ela constatou que 108 milhões de pessoas afetadas pela fome. Já em 2019, a ONU fala que esse número atingiu 820 milhões de pessoas no mundo, isso no ano passado, né? De pessoas atingidas pela fome no mundo. Então a fome realmente é algo real e também é um dos sinais da volta de Jesus, do sinal de que Jesus está voltando. Mas quando nós olhamos também para outros sinais, nós vemos a questão, por exemplo, da moralidade. Quando nós olhamos para a moralidade, para a questão na verdade, a imoralidade, né? Ela tem alcançado, como se diz, limites vergonhosos. Por quê? Porque para quem repudia o pecado, né? Então para quem repudia o pecado, para quem concorda com o que Deus concorda com a palavra de Deus, a imoralidade ela tem tomado um rumo muito grande. Hoje, na verdade, a moralidade, falar do que é moral, falar de valores de família, por exemplo, valores que a palavra de Deus quer, que a palavra de Deus adota para as nossas vidas, é motivo até de piada, porque na verdade existe a imoralidade tem tomado conta realmente do mundo e ao passar do tempo parece que as pessoas vão se acostumando com isso, mas não a igreja. A igreja ela precisa continuar posicionada na moralidade, naquilo que é moral, naquilo que agrada a Deus. Não podemos nos acostumar com esses valores, né? Por exemplo, nós temos, por exemplo, a questão da violência. A violência, irmãos, tem alcançado realmente
foi algo terrível. Ela não é somente a violência nas ruas, nas grandes cidades. A violência tem estado também dentro dos lares, dentro de cada lar, com a violência doméstica, a violência contra a criança, a violência contra os idosos, a violência contra as mulheres, enfim. Então a violência realmente ela tem aumentado de uma forma tremenda, e isso é um dos sinais também da volta de Jesus, do arrebatamento. E a palavra de Deus diz que lá em Mateus capítulo 24, 12, vai dizer a respeito disso também, a respeito exatamente da iniquidade, né? A palavra de Deus diz que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Então a iniquidade, ela significa a ilegalidade, ou a transgressão, significa a perversão, a maldade continuada, né? A desordem do ser humano, verdadeiramente tem alcançado uma coisa muito grande. Então, por causa da iniquidade, que seria praticamente a raiz do pecado, a maldade, a iniquidade tem aumentado tanto no mundo que tem feito com que até o amor de muitos se esfrie diante do Senhor. Mas isso não pode atingir as nossas vidas. Nós precisamos ter cuidado com isso, porque a iniquidade é muito grande, a maldade, a crueldade das pessoas. E isso tudo são sinais escatológicos, indicando que Jesus está voltando. Jesus está às portas, e isso é muito importante. Nós temos que atentar para isso. Porém, irmãos, muitas vezes nós como igreja, por exemplo, nós não podemos nos acostumar com essa maldade, com essa violência, com os valores do mundo. Por exemplo, a palavra de Deus condena o aborto, as leis deste mundo vão liberando. Então, essas coisas, tudo são indícios, né, de que Jesus está voltando. Então, para nós não é novidade saber de tudo isso. Mas o interessante então nós já sabemos que os sinais escatológicos estão aí, nós estamos vivenciando eles. Tudo o que está acontecendo é realmente indicando que Jesus está voltando, e o que cabe a nós como igreja é nos prepararmos para o arrebatamento, e isso nós precisamos estar prontos para isso. Também existe também a questão, por exemplo, da política. Quando nós olhamos também para a situação da política, nós encontramos verdadeiramente também sinais e indícios de que Jesus está voltando. Por quê? Porque, na verdade, a respeito da corrupção. A corrupção tem crescido tremendamente. Isso também faz parte desses sinais escatológicos. Paulo, ele disse que nos últimos dias seria até difícil ser cristão. Seria difícil servir a Deus. Quando ele fala em 2 Timóteo, capítulo 3, de 1 ao 5, ele vai dizer: sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo a aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes afasta-te. Está em 1 Timóteo, capítulo 3, de 1 ao 5. Então, irmãos, na situação, por exemplo, isso mostra que nos últimos tempos o afastamento de Deus, das pessoas de Deus, seria enorme. A apostasia seria enorme. Nós temos visto isso, né? A apostasia. Então, nunca vimos, como estamos vendo agora, a frieza espiritual, o distanciamento das pessoas em relação a Deus. As pessoas vivem como se Deus não existisse, né? Então, na verdade, esse esfriamento, de Deus, as pessoas se afastando de Deus, isso também é um sinal da volta de Jesus. Por exemplo, a ciência também, ela tem aumentado, ela tem trabalhado, ela realmente tem crescido realmente. Também é um sinal escatológico da volta de Jesus para buscar a sua igreja, né? Hoje nós temos tantas coisas que estão sendo criadas aí, a ciência, né, tem aumentado e ela tem apresentado coisas maravilhosas, importantes, que estão crescendo, porém,
nós sabemos que tudo isso são coisas boas, porque a tecnologia, a ciência aumentando, ela tem coisas boas, mas que também, ao mesmo tempo, ela está criando também muitas coisas muito ruins. Nós temos também aqui, por exemplo, nós sabemos que já está sendo aí, já tem, né, preparado o biochip, né, que é o chip que será colocado nas pessoas, e que seria a questão do comércio econômico global. Então, tudo que nós estamos vendo, e a tecnologia, a ciência, a internet, né, os meios de comunicação, tem divulgado tudo isso, não é novidade para nós já sabemos disso. Para nós agora, nós precisamos atentar que isso é real, isso está acontecendo, então esses são os sinais, porém, o que cabe a nós é nós estarmos preparados para o arrebatamento. Então, quero falar, a volta de Jesus, ela é muito esperada, ela foi prometida por Jesus, a volta de Jesus, e ela foi prometida e nós estamos aguardando isso. Então, o que acontece? Como se dará? Nós vamos estar partindo agora no primeiro momento, nós temos aqui, como diz, né, pessoas que acreditam que a volta, o arrebatamento será antes do arrebatamento, e aqueles que dizem e acreditam que é depois ou no meio da grande tribulação. A segunda volta de Jesus acontecerá antes da tribulação e, consequentemente, como um acontecimento que precede o milênio. Então, o arrebatamento, para nós, estamos esperando o arrebatamento antes da grande tribulação. Tá? Por quê, irmãos? Se nós já estamos achando difícil tudo que está acontecendo agora, imagine na grande tribulação. Então, irmãos, nós vamos estar vendo, o arrebatamento, como será? Ele se dará em 2 etapas, separadas por um período de 7 anos. Na primeira etapa, Cristo virá para a igreja. Esse é um evento descrito escatologicamente como arrebatamento. Então, o arrebatamento é para a igreja de Cristo, é para aqueles que estão esperando Cristo, para aqueles que já adentraram a igreja de Cristo, receberam a Cristo como Senhor e Salvador e adentraram a sua igreja. Na segunda etapa do arrebatamento, então, Cristo virá com a igreja. Esse é o evento teologicamente descrito como sendo a parousia, que a gente vai estar explicando depois. É assim denominado pelo fato da expressão significar literalmente vinda ou presença, fazendo-se menção do advento de Cristo no final dessa era, portanto, messiânico. Então, o arrebatamento se dará em 2 etapas. Primeiro, Jesus virá para a igreja. Num segundo momento, ele virá com a igreja. No momento, na parousia, e para implantar nesse momento, então, o reino milenar, o milênio, mas nesse momento, o que você precisa saber é que nesse momento, o pessoal fica falando, porque se Jesus vier hoje na terra, os homens matam ele. Jesus não vai pôr os pés na terra agora. Então a gente vai estar vendo tudo isso. Então a igreja de Cristo precisa saber disso. Jesus virá para a igreja. Então se você é a igreja, se você aceitou Jesus, se você está preparado, então é para você. E Jesus virá no primeiro momento, a qualquer momento, do jeito que os anjos falaram. Olha, mesmo Jesus que saiu de entre vós e subiu, ele mesmo descerá. Ele vai voltar. Do mesmo modo que ele subiu, ele virá. Num instante e de uma forma pessoal, então, para a igreja. Então, arrebatamento, na verdade, significa arpedazo, raptar, ou levar, tomar para si. Esse acontecimento, irmãos, ele será invisível para o mundo. Então, entenda isso. É um rapto. Cristo como que raptará a sua igreja. Ou seja, mas nesse momento ele será invisível para o mundo. Num determinado momento, a qualquer momento, nós ouviremos o tocar da trombeta e Cristo vai raptar a sua igreja. Seria arrebatamento, rapto. Então, ou levar, ou tomar para si. E esse momento, guarda isso, é invisível para o mundo. O mundo sem Cristo não verá, não ouvirá o tocar da trombeta quando Jesus vier para levar a sua igreja para si. Então, na verdade, a palavra de Deus diz lá em 1 Tessalonicenses 5:2, o dia do Senhor virá como um ladrão de noite. Ou seja, um ladrão, Paulo, quando ele coloca esse pensamento aqui, ele está colocando aqui, por exemplo, um ladrão, quando ele vem pegar,
vem roubar alguém à noite, ele não manda um aviso, ele não dá um telefonema, ele não manda um WhatsApp para vocês, olha, estou chegando aí. Você vai dormir, de repente o ladrão está lá roubando. No sentido de que virá no momento que você não está esperando. Então a igreja tem que estar o tempo todo esperando Cristo. Quando fala esperar, não é ficar olhando para o céu como estavam olhando os discípulos quando Jesus foi assunto aos céus. Mas esperar espiritualmente, estando preparado, com essa convicção de que a qualquer momento Jesus vai voltar. Então, na verdade, significa que será a retirada ou rapto da igreja desta terra se dará de uma forma súbita, secreta e repentina. Ou seja, esse é o sentido do que está sendo colocado aqui, né? Quando Cristo vier buscar a sua igreja, será de uma forma súbita, secreta, porque o mundo não vai ouvir, não verá, simplesmente vai ver e perceber o estrago quando a igreja subir, mas é de uma forma também repentina. Por isso, irmãos, que a igreja de Cristo tem que se preocupar com a questão dessa frieza, desse distanciamento de Deus, dessa apostasia, porque os tempos são difíceis, a luta é grande, a pressão é grande, tudo que está acontecendo tem que acontecer, e quanto mais se aproxima a vinda de Cristo, mais a coisa vai apertar, porque está aí para se implantar o reino, né, do anticristo. Então, nós temos que entender isso, que a igreja de Cristo, então guarda isso. No primeiro momento, a gente vai trabalhar isso tudo praticamente em tópicos. Então, no primeiro momento, o arrebatamento é o rapto da igreja, ele será raptado de uma forma secreta, súbita e repentina, ou seja, secreto, guarda isso, porque o Senhor virá para aqueles que estão esperando. E até mesmo, né, o mundo, as pessoas, até muitas pessoas que não conhecem a palavra de Deus, eles já até comentam sobre isso, né? E no sentido da parousa, já é a segunda etapa da vida de Jesus. Ela é considerada como uma manifestação em glória, por se constituir um evento que será marcado pela presença em corpo glorificado, é chamado de parousa. Então agora, Cristo sim, no segundo momento, a questão do arrebatamento vai dar por duas etapas. Na segunda etapa, ele agora sim virá de uma forma onde o verão, né, de uma forma no corpo glorificado, a presença do corpo de Cristo, onde as pessoas vão estar vendo pessoalmente, né? Esse momento, Jesus já vem com a igreja que ele levou 7 anos, praticamente 7 anos antes, né? Então vai existir essa separação, então, porque vai ter a grande tribulação. Então, no fim da grande tribulação, então Cristo vem para buscar a sua igreja na parousa, vem com a sua igreja agora para implantar o reino milenar. Porém, nessa ocasião, ele vem agora com a igreja e para reinar com ela aqui na terra. Isso é muito maravilhoso. Se tem um dos assuntos das doutrinas da Bíblia que move, realmente mexe comigo, realmente é o arrebatamento. Esse momento é muito aguardado pela minha vida. Eu amo falar do arrebatamento, eu amo isso tem que fazer parte da tua vida, e você tem que amar também isso, você tem que amar esse momento, você tem que desejar isso grandemente, porque hoje para muitos falar arrebatamento, Jesus vai voltar, Senhor, dá um tempinho aí que eu tenho que resolver minha vida, tem tanta coisa para fazer, ainda tenho tantos sonhos, tantos planos para realizar ainda, mas na verdade, irmãos, nós iremos e vamos fazer aquilo que temos que fazer até onde o Senhor deixar, porque na hora que tocar a trombeta, a sua igreja tem que estar preparada para subir. E ela tem que estar preparada hoje e agora, né? Então ficou claro, né? O arrebatamento se dará em 2 etapas. Primeiro, virá para a igreja. Será o rapto da igreja. Será de uma forma súbita, secreta, porque o mundo não verá, e repentina. Então, esse é o primeiro momento. E o segundo momento é a parousa, quando Cristo virá, mas agora com a igreja que ele levou, e virá para reinar com ela.